Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Conexão Esperato, seu programa quinzenal sobre investimentos, finanças pessoais, empreendedorismo e economia em um só local. Meu nome é Felipe Fontana, sócio da Esperato Investimentos, e iremos trazer aqui as principais informações do mercado financeiro. Hoje vamos fazer um programa muito especial com as dúvidas dos principais dúvidas dos ouvintes que a gente recebe no nosso dia a dia, tanto pelo nosso Facebook da Esperato Investimentos, pelo contato@esperato.com.br e pelo Central do Investidor, que é a marca aí de educação financeira do Grupo Esperato, um programa muito especial. E sempre iniciando esse programa nessa quinta-feira, o programa que acredito que seja o número 56, aí chegando ao terceiro ano de Conexão Esperato, que também está disponível lá no podcast na www.centraldoinvestidor.com. Iniciando então o programa com os dados da economia, relatório Focus, relatório do Banco Central, com os principais informações da inflação, do dólar, que os principais players, principais instituições financeiras esperam da moeda, do dólar, inflação. Inflação, expectativa aí, fechar o ano em torno de 3,45, uma queda até referente a uma semana atrás. Ano que vem, inflação em torno de 4%, inflação que mexe principalmente com a vida da maioria das pessoas, principalmente de classe média e baixa, onde a inflação é nada mais do que uma cesta de produtos que envolve tanto produtos aí alimentícios, limpeza, habitação, produtos em geral que fazem a média da inflação, né? O IPCA também, ele é um reajuste dos salários, né? Então é uma expectativa para o ano que vem, uma inflação aí de 4%, uma queda referente aí ao período anterior. Porém, é sempre importante citar essa forte alta do dólar, aí pode afetar a inflação. Quanto maior for a cotação do dólar, é natural que a inflação também seja pressionada. Por quê? Por quê, Felipe? Porque muitos produtos que a gente consome, muitas vezes ela tem muito ligado ao mercado internacional, ao dólar, à moeda dólar, né? Então isso aí pode mexer bastante com a inflação nesse ano. A taxa de câmbio, expectativa do Banco Central para o ano que vem, para o fechamento desse ano, é em torno de 13,40. Isso é uma expectativa. A gente vê que, na real, a questão é muito diferente. A gente sente aí um dólar em torno de R$ 3,70 na Bolsa. O turismo no patamar já puxando os R$4, né? O dólar, como a gente já comentou no programa anterior, ele é muito pressionado, né? Uma questão de análise de risco da melhora da economia americana. O juro americano, que chega no patamar aí a 3% ao ano, poderá chegar a 3% ao ano. É o Treasury 10 anos, que é o título público deles lá, em torno de 3%. Isso aí pode, querendo ou não, afetar uma saída de dinheiro dos emergentes voltando para os Estados Unidos. Por quê, Felipe? Imagina uma economia aí pagando em torno de 3% ao ano, a economia mais segura do mundo, o título mais seguro do mundo, que é o título americano, enquanto o Brasil está pagando 6,5%, a Argentina, né, um pouco mais alto, porém com risco maior, Rússia também. Então aí tem mais inflação, mais câmbio. Então tudo aí, querendo ou não, o título de 3% americano se torna um dos títulos mais seguros. Então, o dinheiro de renda fixa acaba saindo do Brasil, dos países emergentes. Isso, querendo ou não, na saída, faz uma transformação de real em dólar, vende real, compra dólar. Isso aí pressiona a cotação para cima. Então, um movimento que ocorre não só aqui, mas em vários locais do mundo, né? E alguns países sofrem mais, né? Por exemplo, a Argentina com as suas reservas, até que ponto consegue manter as suas reservas para trocar esse peso por dólar, né? Então fica um grande desafio para os presidentes do Banco Central, né? O Brasil, principalmente ontem,
demonstrou uma certa, acredito que foi uma decisão até correta, né, de manter o juro a 6,50% ao ano, não baixar mais, até para não haver uma fuga de capital maior, né? Então esse aí é um dos principais motivos, principalmente, desse dólar alto, dessa saída, e por que o juro do Brasil não pode baixar mais. Isso aí a gente vê muito aí, falando nos principais debates econômicos de qualquer local, principais políticos querem baixar o juro. Por que o Brasil não tem o juro que nem os Estados Unidos? 2%, 3%, 1%. Vamos baixar o juro da economia. Isso aqui mostra o porquê que esse cenário mostra porque que a gente não pode baixar muito o juro, né? Senão acontece uma fuga de capital e aí o Brasil precisa se financiar, né? Ele precisa se financiar por título público, né? Dívida pública hoje em torno de 3 trilhões, né? Então, ano que vem mais um déficit, como a gente já vem comentando nos programas anteriores. Então, o Brasil precisa se autofinanciar, se financiar com título público. E, querendo ou não, o gringo com alto poder aquisitivo, ele é um dos maiores bancadores da dívida pública. Então, nada mais, nada menos que a gente não pode baixar muito o juro, porque senão análise de risco, né, senhores? Como a gente faz na nossa vida, né? Se eu tenho um investimento que está pagando uma taxa seguro, eu tenho outro investimento que está pagando a mesma taxa, um pouco mais arriscado, é natural a gente buscar o título de mais segurança com a mesma rentabilidade, né? Então isso aí é uma análise de investimento que está acontecendo em qualquer lugar do mundo. Isso aí vai fazer o que vai afetar no longo prazo, né, senhores? Vai afetar que a gente cada vez mais vai ter, os países emergentes vão ter que controlar a sua dívida, um ajuste fiscal mais interessante, porque muito dinheiro vai voltar para os Estados Unidos. Então, cada vez mais o brasileiro, os governos vão ter que organizar a sua casa, não pode expandir muito, vai ter que realmente ter cada vez mais uma questão de um ajuste fiscal, né? Como a gente faz na nossa casa, o orçamento doméstico, a gente tem um controle das receitas e despesas, sempre tentar gastar menos do que ganha, né? A lógica que a gente cada vez mais vai aprendendo no dia a dia, o país também tem que fazer o mesmo, né? Então, algo aí explicando o principal, né, a principal questão de por que aí o dólar está nesse patamar. E aí, mais uma vez, claro, é um desafio tudo. A gente vê essa expectativa do juro americano subir de uma forma muito rápida, pressionou. A gente sempre cantava, o relatório cantava $1 a 3,30 no final do ano. Hoje estão de R$3,40, ainda pressionado aí. E aí vai ter a época da eleição também, outros fatores lá na frente. Selic, expectativa 6,25, porém, a gente viu nessa semana aí o Banco Central segurando para 6,5 aí, conforme a gente comentou aqui agora há pouco. Ok, pessoal, algumas notícias aqui também, né? Sempre é importante dizer que mesmo a gente trabalha, os analistas trabalham com juro um pouco maior, em torno de 8% ano que vem. É um juro, expectativa aí de subir no ano que vem, não aquela como a gente teve há uns 2 anos atrás, de 14%, 15% ao ano, mas buscar em torno de 8%, né? Então, a gente teve aí também na quarta-feira, na terça-feira, né, o peso argentino estabiliza após a emissão de títulos bem sucedida. Então, o Banco Central, principalmente lá, tem agido de uma forma bem, vamos dizer assim, de uma forma correta, de uma forma assim, meio responsável, né, que fez com que a emissão de alguns títulos argentinos fossem bem sucedidos no mercado financeiro. Mas sempre lembrando que o peso acumula aí uma depreciação de 20% desde o meados de abril. Também a nossa moeda também no patamar aí de 10%, 12%, né, mas o peso aí foi o que mais sofreu, né, nada mais nada menos, saem dos países mais arriscados e voltam principalmente nos Estados Unidos, como a gente falou anteriormente, né? Então, fundamental aí, é um desafio cada vez mais para os bancos centrais. Outra notícia interessante aqui, né, dos financiamento coletivo de campanha está estimulando o engajamento, né? Então a gente vê cada vez mais essa ideia aí dos financiamento coletivo na internet, que vai ocorrendo, vai ser o grande diferencial também. As doações virtuais para campanhas eleitorais, né, pode aumentar aí a participação política dos brasileiros, né, ajudar o seu candidato cada vez mais, né? Uma coisa interessante que vai sair, que principalmente foi aprovado na Câmara e vai principalmente para o Senado agora, é o novo cadastro positivo aí, que pode gerar um crédito, principalmente de 790 bi ao longo do tempo.
como a gente também já explicou em programas anteriores, né, o crédito é nada mais, nada menos uma ideia de confiança. Você empresta para aquele que tem a capacidade de pagamento, né? Então, o que está sendo criado, o Banco Central quer que se crie também, né, um novo modelo aí para cadastro positivo, que são os bons pagadores, né? Os bons pagadores têm acesso a crédito, né? Hoje principalmente a gente só tem o cadastro negativo, né, que é o SPC Serasa. Se você está negativo lá, você não vai conseguir tirar crédito, mas os demais, né? Então vai ser criado cada vez mais aí um cadastro positivo, né, que é nada mais, nada menos, são empresas boas pagadoras, pessoa física boa pagadora, que com certeza vai ter um crédito diferenciado, e o banco quer emprestar, principalmente, e ter, por exemplo, a segurança de receber, né? Então estima que 70% será representado por micro e pequenas empresas, né, que hoje possuem maiores restrições para obter financiamento bancário, né? Então, além disso, no nível da pessoa física, a tendência é de redução de inadimplência e maior inclusão financeira com esse modelo, né? Então, é algo bem construtivo para o setor financeiro. Pode entrar um crédito expansivo de 790 bi, 12% aí do PIB. Então é algo bem interessante, que a gente sempre foi a favor disso, falar do cadastro positivo, né? Os bons pagadores têm que ter acesso a um crédito. A gente tem que ter acesso cada vez mais, e o bom pagador é aquele cara que paga em dia suas contas, não tem atraso nas suas dívidas. Com certeza ele é um baixo risco e ele pode receber com certeza aí, recursos, né? Outro dado interessante: investimento federal cresce pela primeira vez em 4 anos, segundo matéria do Valor Econômico. Aí, desde 2014 os investimentos públicos cresceram no patamar aí de 44% no período. Portanto, ressaltar que investimentos públicos tendem a avançar com o ciclo eleitoral. A gente sabe disso, com certeza, na época da eleição, o bolso do governo ele abre no sentido como ocorre aí, né? Então teve um forte crescimento aí, sendo Minha Casa Minha Vida, obras, principalmente setores aí do programas governamentais, demonstrou forte crescimento. Dado principalmente também aqui da China, né, senhores? China aqui, mês de abril, a produção industrial chinesa avançou 7% na comparação anual, na comparação anual do ano passado para esse, né, também. Então a gente vê assim 7% de crescimento. China que não para, né? É um motor para o mundo, o mercado chinês, né? E voltando aqui para os dados também do PIB, expectativa em torno de 2,50% do ano que vem, em torno de 3%. Muita coisa aí dependerá da eleição, como vai proceder essas questões eleitorais. Estamos entrando cada vez mais num cenário aí um pouco meio incerto, né? Então, muitos hoje, às vezes recebo muitas ligações por dia do pessoal me questionando: Felipe, o dólar, o que tu acha do dólar? A gente vai falar bastante aqui no segundo bloco, um programa especial sobre dólar e principais dúvidas, né? E o dólar aí, cada vez mais, se a gente for fazer algo de 2 a 3 meses, é praticamente uma bola de cristal, porque a gente vai ter eleição, a gente vai ter principalmente as questões fiscais, desafios, como é que vai ser essa questão eleitoral das pesquisas. Então tudo isso aí envolve, no sentido, no curto prazo a gente vê principalmente aí na bolsa, né, uma tendência de alta no ativo. Por isso que o mercado paralelo, o turismo, bate nos R$4, né? A gente vê uma tendência, principais analistas veem essa tendência, né? Então tomar muito cuidado. Segundo bloco aqui a gente vai falar mais sobre isso. Ok, pessoal? Daqui a pouco a gente volta aqui no estúdio tirando as principais dúvidas dos ouvintes, temas aí dólar, bolsa, Bitcoin, muita coisa aí, falar um pouco sobre a Semana de Educação Financeira. Daqui a pouco estamos de volta. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos.
De volta aqui no terceiro bloco Conexão Esperato, hoje um programa especial aqui diretamente do estúdio, um monólogo com Felipe Fontana aí falando sobre investimento. Uma semana que vem aí, a gente vai ter Eliseu Mânica Júnior, semana que vem não, daqui 2 semanas, Eliseu Mânica Júnior, Ronaldo Rosenthal já está em Porto Alegre, João Henrique, Porto Alegre também, então toda a equipe Esperato aí, cada vez mais vamos trazer e apresentando, né, a nossa equipe aí, acompanhando. Falando um pouco aqui novamente, ligeirinho do dólar, batendo de R$ 3,71, alta de 0,8, bolsa sofrendo hoje principalmente por essa questão do juro não cair mais, né, expectativa lá fora, porém, lembrando, expectativa aí de bolsa mais barata para os gringos, né, e falar um pouco também ligeirinho do nosso clube de investimentos, muito bem gerido, né, com uma expectativa no ano, expectativa não, é rentabilidade de 25%, 24,98% no ano. Eliseu já vem comentando de programas anteriores, né, como é que tem ido essa questão do clube, as posições, né, o estudo de balanço, né, a gente principalmente olha a bolsa de valores, vem na cabeça aquela ideia de números, compra e venda, especulação, né, existe com certeza o mercado todo de day traders, de swing traders, position traders, que negociam e compram e vendem rapidinho ações, né? Mas a melhor forma de investimento em ações é o estudo de balanços, ser sócio de grandes empresas, buscar empresas aí que tenham um crescimento ao longo do tempo, né? E esse crescimento ele é lucro, o lucro não é dividendo é dinheiro entrando para o acionista, tudo isso aí acontecendo. Um exemplo que a gente tem nos últimos 20 anos, Ambev, Gerdau, ações de bancos, Itaú, Bradesco, bancos aí que principalmente subiram aí de mais de 1000%, né? Então o que a gente tem que cuidar, né, no investimento em bolsa é buscar ações que tendem a crescer ao longo do tempo. Se o lucro crescer em 1000% em 10 anos, 3 anos, 4 anos, né, a ação ela vai junto, né, ela vai crescer, acompanhar junto, vai bater 1000% e é isso aí, né? E se a gente investir em empresas que tenham prejuízo, a gente vai ter perda, é assim que funciona. É como um investimento em negócio, que eu vou abrir um negócio, meu negócio é aumentar o faturamento e aumentar o lucro, minhas ações também se valorizam, minha empresa se valorizam, né? Então por isso que o investimento em ações ele é sempre interessante ao longo do tempo, por essas questões aí de ser sócio de grandes empresas. Então tem empresas muito baratas, a Eliseu Mânica Júnior tem o nosso principal analista aí de ações, né, ele vem trazendo tudo, batendo no patamar aí de 19 milhões e meio de reais em custódia, justamente aí cotistas do Clube de Investimentos. Elevato aí vem acompanhando. Ok, pessoal? Então, esse aí falar um pouco sobre o Clube de Investimentos. E outra dúvida que o pessoal nos manda bastante aqui, é importante dizer que a gente não comercializa, não podemos comercializar isso daí, a gente faz somente algo assim para informativo, né? Central do Investidor tem um blog lá também de moedas digitais, né? Lembrando que o Bitcoin não é algo autorizado, né, para ser negociado nas corretoras brasileiras, nem Banco Central, nem CVM, né? Então você tem que buscar um corretor estrangeiro, tem toda uma questão aí, e aqui é algo somente de caráter informativo do Bitcoin, principalmente aí muito se fala da moeda do futuro, todas essas questões, tem que ter muito cuidado, né, para entrar nesse muito investimento em moedas digitais, porque houve uma forte valorização ao longo do tempo, né, de 20 até 21 mil %, né, num período aí, principalmente de 3 anos, né, dessa moeda digital. Então muita gente ficou rico, com certeza aí, mas agora a gente tem que cuidar para não entrar no final da festa, né? Então a gente já teve vários casos aí, bolhas da tulipa, bolha de tulipa, várias bolhas que ocorreram no mundo que a gente paga caro por algo. Quando eu peço para o pessoal analisar se vale a pena a moeda digital, a gente tem que realmente estudar, não só falar que é a moeda do futuro, né? O pessoal que fala, por que você investe em Bitcoin? Porque é a moeda do futuro. Isso aí não é realmente uma justificativa plausível para a gente comprar moeda digital, não. A gente tem que entender primeiro essa tecnologia, entender um pouco sobre tem um livro muito bom, Fernando Urich, Bitcoin, um livro que ele escreveu, acredito que em 2013 ou 2014, que explica o fundamento dessa moeda, né? Então, é sempre importante dizer que
você vai entrar em um ativo que talvez possa estar caro ou não, né? Só o tempo vai dizer, mas analisar os motivos de por que comprar ou vender esse título, não só falar que é a moeda do futuro, né? A gente tem que olhar várias variáveis em relação a essa moeda. Lembrando que ela é somente uma moeda, né? Ela não é um ativo que gera renda, ela não é uma ação que gera dividendo, ela é uma moeda, uma paridade entre real e Bitcoin ou Bitcoin e dólar. Então a gente tem que ter todo um cuidado, né? Mas ela vai entrar cada vez mais na nossa vida aí, na parte de negociações, principalmente sistema blockchain. Então, indicação de livro, principalmente aí, Fernando Urich, Bitcoin, livro muito bom, dá para encontrar até pela internet, né? Hoje o Urich, por exemplo, é analista da Infomoney, infomoney.com.br, que é o site do grupo XP sobre investimentos. Então, a expectativa aí da questão do Bitcoin pra gente estudar, ela vai fazer parte da nossa vida e entender o que é isso aí ou não, né? Minerar tudo isso daí, né? Aproveitar também, mandar um abraço aqui, teve aqui Semana de Educação Financeira, onde estava aqui o professor Bernardo Botti aí, que lançou principalmente aí um material, né, uma apostila, um material, principalmente uma cartilha de educação financeira, algo que mexe principalmente aí nas raízes, os objetivos, principalmente até do grupo Esperato, de trazer cada vez mais, e é bom ver o professor Bernardo Botti, lá da URI, sempre renomado, foi até meu orientador na época lá de Ciências Contábeis na URI, para base lá de 2012 ou 2013, né, onde a gente já discutia mercado de capitais aquela época ali. Então é muito bom ver essa iniciativa, principalmente das universidades, dos professores, de trazer a educação financeira para a vida do cidadão. Não, a educação financeira não é só para quem tem muito dinheiro, a educação financeira não é só para quem tem muito capital. A educação financeira é para todos. A questão do orçamento doméstico, que é o que o professor discute muito isso aí, que tem lá no blog da centraldoinvestidor.com e-book sobre isso, explicar, né, a ideia do orçamento doméstico, como é que eu monto um orçamento doméstico, aquela ideia de colocar as receitas, as despesas, saber quanto é que sobra no mês para mim. O primeiro passo, principalmente até para um educador financeiro, para mostrar às pessoas onde é que está indo o dinheiro, né? Tem gente que pode ganhar R$1.000, gasta 1.200, pode ganhar 5.000, gasta 7.200, ganha 10.000, gasta 11.000, né? Então o primeiro passo é ver onde é que está indo o dinheiro, e o orçamento doméstico ele demonstra isso para nós, né? A ideia ali de 14, 15% do meu orçamento tá indo para aluguel, 30% do meu orçamento tá indo em festa, né? Então 28% do meu orçamento tá indo no carro, né? Então isso é a lógica do orçamento doméstico, trazer essa leitura, e a gente vê cada vez mais o brasileiro preocupado com isso, né? Os bancos também, que era algo aí que não é só atochar o crédito, né, e fazer com que a gente pague juro, mas sim de não transformar aquela dívida em bola de neve. Então é fundamental aí uma educação financeira. Muitos falam, até o próprio Gustavo Franco, outros presidentes do Banco Central, para a gente mudar o país é a educação financeira, né? E a gente vem também trazendo aí, a gente fica muito feliz com essa iniciativa ainda da URI Santo Anjo, professor Bernardo Botti aí, com a cartilha de finanças pessoais, educação financeira, né? Outra questão, outra dica de educação financeira: evite de pagar o mínimo do cartão de crédito, né? Hoje é um dos maiores juros do mundo, né? No que tira a questão do cartão de crédito, onde você fica devendo 1.000, no final do ano você já deve mais de R$4.000. Então, algumas dicas interessantes aí, e tudo passa inicialmente aí pelo questão do orçamento doméstico. Aí, pessoal, vem a segunda fase, né, que depois, quando o orçamento doméstico já está controlado, a gente gasta menos do que ganha, e a gente já começa a pensar nos investimentos. Sobrando caixa, organizou a casa, organizou tudo isso, a gente começa a pensar em montar uma carteira de investimentos para longo prazo, que daí a gente entra naquilo que era o slogan, né, do programa há um bom tempo atrás, e que é o slogan bem interessante, dos R$300 mensais em 30 anos é R$1 milhão. Então é uma taxa média aí acima da poupança, né? Então depois a gente entra nessa fase
aí que a gente de acumulação, e aí chega um momento na nossa vida ali, depois que o tempo trabalha em si, os juros trabalham em si, que os juros compostos trabalham, e a gente consegue viver de renda, não precisamos depender do governo, não precisamos depender de nada, e a gente começa a adquirir ativos e viver de renda. Então a loja de educação financeira, ela começa aí. Estamos engatinhando no país, né? A próxima iniciativa, tomara aí que a gente tenha nas escolas de ensino médio, escolas aí de ensino fundamental, ensinar um pouco sobre a ideia de educação financeira, de poupar os recursos ao longo do prazo, ter o hábito de poupar, não apenas gastar todo o salário em si, mas sim ter o hábito de poupar e não ficar, digo assim, não ficar sustentando o sistema, né? Então a gente vê hoje os bancos com altos lucros, toda a questão, isso aí é nada mais nada menos, às vezes é um alto juro, um crédito pessoal, uma taxa de juro maior, o cartão rotativo, tudo isso aí. Então é interessante a educação financeira para todos de uma forma. Ok, pessoal? Então, só para finalizar aqui também, convidar todos a curtir o blog da Central do Investidor, www.centraldoinvestidor.com, onde lá a gente discute principais questões da educação financeira, informações aí do blog Agrícolas. Tem um blog Agrícolas para quem quiser só acompanhar, principalmente o setor agrícola, agropecuário. Se inscreve lá no blog Agrícolas, que a gente sempre tem um artigo novo a cada período, tentando botar um a cada semana, né? Amanhã sai, ou já está lá no site, amanhã já sai automático para quem se inscreve, sobre como comprar e vender dólar na bolsa, e a gente vai sempre trazendo material. Tem o curso lá de mercado futuro para quem quer entender como negociar e vender commodities na bolsa de valores, algo que está bem interessante de acompanhar, né? Finalizando novamente aí, falar um pouco sobre o coworking que foi inaugurado juntamente na Cluster 8. O Edilson estava aqui no último programa, até a gente discutiu, mostrando a ideia o objetivo do coworking, criar um ambiente de negócios ao longo do tempo, e convido a todos ali na Andradas com a Marquês do Herval, segundo andar, ali o coworking Cluster 8, um ambiente aí que para gerar negócio, ambiente de negócios, pessoas aí que querem levar sua empresa para dentro do coworking, um ambiente aí com empreendedor. Então tudo aí no coworking da Cluster 8, uma parceria aí que a Esperato Investimentos está junto aí, com o objetivo sempre de desenvolver negócios na região. Tá bom, pessoal? O programa hoje praticamente um monólogo com o Felipe Fontana, mas daqui 15 dias estamos de volta, Eliseu Mânica Júnior, Ronaldo, toda a equipe Esperato Investimentos, tentando levar as principais notícias do mercado financeiro, onde irá esse dólar, né? A gente vai acompanhando a cada programa aí, as eleições também. Um abraço a todos, daqui 15 dias estamos de volta para mais um Conexão Esperato. Um abraço a todos. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. De volta aqui no segundo bloco, Conexão Esperato. Hoje é só aqui no estúdio, com Felipe Fontana, uma hora inteira ouvindo minha voz. Mandar um abraço aí pro Eliseu Mânica Júnior aí, na correria lá, principalmente nos States, nos Estados Unidos, principalmente em Miami. Enquanto a gente vai curtindo um friozinho aqui, com certeza Eliseu Mânica Júnior curtindo aí, principalmente um inverno, um verão praticamente lá na Flórida, né? Então um grande abraço pro Eliseu Mânica Júnior, que nos próximos programas aí estará conosco. Um abraço também o Ronaldo hoje, principalmente lá em Porto Alegre, no escritório da Esperato, na Carlos Gomes. Escritório Esperato Investimentos, você vai ter lá também o Marcelo, o João, toda a equipe Esperato acompanhando aí. Ok, pessoal? Então, falar um pouco aqui das principais dúvidas que o pessoal aí nos
nos liga, nos manda mensagem no Facebook da Esperato Investimentos, manda pelo contato @esperato.com.br do mercado, e a gente vê aí que a grande dúvida é do dólar, né? Do dólar, que a gente falou um pouco sobre isso aí no principal, no primeiro bloco, né? Os movimentos desse dólar alto aí, que com certeza ele vem com uma tendência, tá mostrando aqui para ver a expectativa do dólar aqui no mercado financeiro, subindo 0,6 o dólar futuro agora na Bovespa, então de 3,70. Banco Central então vai fechar com 3,71, 72. Isso é como se fosse um dólar assim, que é o negociado hoje, que qualquer um tem conta em corretora, em banco, pode comprar e vender esse dólar, né? E o dólar, com certeza, o paralelo comercial para quem viaja, principalmente turismo, já está buscando os R$13,90, os R$4. Então é um grande desafio, né? O pessoal nos liga bastante: Felipe, eu vou viajar, como é que eu posso fazer com dólar? Eu tenho que comprar uma máquina no exterior, como é que eu posso fazer com dólar? É um grande desafio, é uma pergunta que a gente diz que vale $1 milhão, né? Uma pergunta realmente, quem saber, né? A gente vê que ele está numa tendência de alta, como está subindo agora, batendo os 13,70. Então, para quem viaja, é sempre bom, fundamental, né? Sempre fazer uma reserva bem antes, né? Ir comprando aos poucos, né? Tem a questão do cartão de crédito também. Você vai pegar o dólar do dia, isso é um risco também, né? Se pegar um dólar menor, mas sempre lembrando aí que tem IOF que é cobrado também sobre esse crédito, né? E aí o Banco Central, ele utiliza, né, pessoal, algumas manhas no sentido aí para controlar o dólar. Não vou até entrar muito em detalhes aqui, né? Isso aí vocês perguntam principalmente os seus professores de economia, né? Quem são os estudantes, ou vai diretamente aí no YouTube. São 4 formas de intervenção, né, que o Banco Central principalmente faz, né? Até esse vídeo eu vou colocar, interessante esse vídeo, eu vou colocar até no meu Facebook hoje, para quem quiser acompanhar. São as 4 formas de intervenção que o Banco Central utiliza, né, para controlar o dólar, né? Então, uma ideia é a criação de taxas, né? Uma taxa para taxar principalmente o dinheiro estrangeiro que sai do país. Outra é uma ideia de swap cambial, que faz uma troca de dívida, de reversão, né? A venda direta e um leilão, né? Leilão de dólar no mercado, né? Então, isso aí daria praticamente um programa enorme aí para discutir essa questão, mas é com uma forma como o Banco Central utiliza, né, a questão para trabalhar, segurar o dólar. Ele entra com swap, que é uma venda pesada de dólar aí, futuro, tentando bater nos preços, botando venda para quem compra, a gente baixar o preço, como se fosse oferta e demanda, né? Então esse vídeo é bem interessante, eu vou botar no meu Facebook. Depois são 4 formas de intervenção do Banco Central. É uma aula de economia para entender a função. O Banco Central, né, pessoal, é nada mais como se fosse um gestor, né, o gestor do Brasil referente aos recursos. Então o Banco Central, ele tem autonomia, poder muitas vezes aí para fazer, intervir em bancos. Ele tem toda uma ideia de manter uma ordem, né? Ele tem principalmente aí prerrogativa de manter toda uma ordem, né? Dar liquidez aos players, né? Então o presidente do Banco Central, o Ilan, hoje, ele principalmente são pessoas que têm que estar preparado para turbulências, né? Dar aquela liquidez para o mercado, né? E esses momentos aí, o presidente do Banco Central, ele tem que ser um gestor, né? Ele tem que escolher, tomar decisões, como foi tomada ontem, de não baixar mais o juro, manter esse juro de 6,5% ao ano, tentar segurar um pouco a moeda por aqui com rentabilidade. E aí ele utiliza, né, por exemplo, a ideia de venda de dólar, pesar dólar futuro para poder controlar a cotação. Então isso aqui são estratégias, vou botar lá no Facebook, quem quiser também me adicionar, me seguir lá, Felipe Fontana. Você pode acompanhar algumas coisas do mercado financeiro que a gente coloca. Então o dólar, a gente vê essa expectativa. Amanhã, sempre lembrando, quem assina o relatório Agrícolas na centraldoinvestidor.com, entra lá no centraldoinvestidor.com, se inscreve no blog Agrícolas, o blog aí que a gente discute como negociar soja, milho na bolsa, café, boi gordo, como é que eu faço para negociar essas aplicações. Amanhã vai soltar um artigo sobre como comprar e vender dólar no mercado de bolsa de valores, um artigo até feito por mim, trazendo aí as principais características desse contrato, maneira como a gente pode se proteger ou não. Existe também, para quem é cliente,
XP Investimentos Esperato tem a possibilidade de comprar fundos cambiais também, de uma maneira aí, pode se colocar a partir aí de R$5.000, a gente tem aí vários fundos cambiais que ele acompanha a alta ou a queda do dólar também, né? Então, uma maneira de se proteger na carteira. Muitos também nos perguntam, né? E o Felipe, dólar é um bom investimento para o longo prazo? Vou segurar dólar 20, 30 anos? Como é que pode? Vou trabalhar só com dólar? Não, dólar com você um balizador, no benchmark, né? Ou você segurar dólar, às vezes não é um investimento muito interessante. Por quê? Porque o dólar já teve na crise R$4, buscou agora praticamente chegou a 3,12, né? Então o dólar lá, principalmente em 99, também no 4 alguma coisa. Então a gente vê que ele só oscila nessas bandas, né? Na verdade, a gente tem que sempre ter uma noção do salário em dólar, quanto é que é o nosso poder de compra em dólar, mas tem investimentos hoje que tem uma rentabilidade bem maior, né? Quem realmente tem que se proteger em dólar é quem realmente tem a matéria-prima em dólar, tem que comprar o agricultor, né? A gente tem aí os insumos, né? Ele tem que ter provavelmente um hedge em dólar. Muitas vezes ele faz um hedge, uma proteção em insumos, compra mais insumos do que o previsto, faz toda uma proteção. Isso nada é um hedge também. Então, quem exporta, quem importa, então tem que se proteger. Dependendo aí, para quem importa, um dólar aí de 15, 20% maior é uma margem bem menor, né? Gasta um pouco muito mais do que gastaria antes, né? Então o dólar para investimento de longo assim é meio complicado. Para quem vai viajar, né, sempre é interessante fazer uma reservinha, né, para não ser pego de surpresa. Vai comprando aos poucos, vai encarteirando nesse patamar, né, para a gente não ser pego de surpresa lá no final. Para investimento é meio complicado. Tem investimentos até muito melhores, né, que a gente vai trazendo ao longo do dia. Mas quem quiser se proteger, lá tem fundos cambiais. Fundos cambiais, você compra lá o fundo, ele tem uma liquidez bem rápido de resgate também. Você aplica, depois resgata quando quiser, no sentido. E aí, a partir de 5 mil, você consegue já colocar alguma coisa num fundo cambial, né? Então, isso é uma dica aí para quem tem nos questionado bastante em dólar, dos investimentos em dólar. Isso aí a gente tem que acompanhar. Uma coisa interessante, né, senhores, é que esse dólar, principalmente alto, a bolsa, principalmente os títulos brasileiros, ficou mais interessantes para os gringos, né, para os estrangeiros. Então a própria nossa bolsa aí fica um pouco mais barata, né, para o grande dinheiro do gringo, para o estrangeiro. Então tudo isso aí pode trazer novamente um fluxo de recursos logo aí, dependendo como vai ser a eleição. Mas o dólar aí até tinha, né? Tem alguns projetos, não é projetos, mas a ideia do Plano Real, até para o Gustavo Franco, 94, era de não ter, né? Era praticamente foi tentar na época 1 a 1, o dólar e o real, R$1 por R$1, era para a gente ser um balizador, somente dólar, era para ser praticamente a moeda. Se o brasileiro fosse dólar, ia ser muito melhor, né? Que aí não teria como o governo, os bancos centrais imprimirem dinheiro como ele faz com o real hoje. Você tem lá um balizador do dólar, né? Então, mas isso aí bate toda uma ideia de nacionalismo, né? Como é que a gente vai ter uma moeda do imperialismo americano, toda uma coisa de discussão da época, né? Então fez com que a Argentina tivesse o peso a R$1, um dólar, e o Brasil também o real a $1, o que praticamente não conseguiu se sustentar, né? O Brasil saiu dessa 1 a 1 em 99, a Argentina continuou e queimou totalmente as suas reservas, né? Gerando todo o calote de 2001, né? Toda essa questão aí. Então é bem delicado, mas o dólar é como se fosse um balizador, um benchmark, né, que a gente pode ter aí, principalmente dos principais produtos internacionais, é muito ligado a dólar, né? Então é uma moeda muito importante para nós, e para quem viaja também tem toda essa questão. Ok, pessoal? Então essa aí é a questão do dólar, a principal dúvida do pessoal aí, referente a essa moeda aí. É difícil indicar aí compra ou venda, nem podemos, né? Não somos analistas, mas
mas a gente tenta explicar os motivos aí que ocorrem essas fortes altas ou não, né? Então aí também entrando num outro tema, a Selic, né, bem ligeirinho aqui para terminar o segundo bloco, né? A Selic, a taxa Selic ontem se manteve no patamar de 6,50%, né? O Banco Central, como eu já falei anteriormente também, para poder controlar esse fluxo de recursos, mantém essa Selic nesse patamar, e existia a expectativa de baixar o 0,25, ainda tem essa expectativa, mas não foi dessa vez. Expectativa para o ano que vem até crescimento de taxa de juros em torno de 8%, né? Então a Selic nesse patamar aí, lembrando, poupança aí no 0,37%, né, pagando aí nesse patamar, operações conservadoras que podem ser aplicadas pela via Esperato XP, né, em torno de 0,50 nesse patamar. E aí, para quem quer correr um pouco mais de risco, aí vamos falar isso no terceiro bloco, dos fundos multimercados, um pouco mais em ações, fazer essa ideia. Então a Selic, expectativa aí de 6,50%, ficar nesse patamar aí, uma possibilidade aí de alta nos próximos períodos. Para finalizar, a Selic baixa é um crédito mais barato para quem precisa, e Selic baixa ao mesmo tempo investimentos com rentabilidades menores, e Selic alta é um crédito mais caro, né, para quem precisa, para o capital de giro, toda essa questão. Tivemos nesse período longo uma Selic até de 14,25% ao ano. Hoje temos uma taxa Selic de 6,50%, menos que a metade. Então isso mexe com toda uma questão de crédito, de investimentos. Muita loucura aconteceu aí praticamente nessa ideia dos últimos 2 anos. Ok, pessoal? Terceiro bloco aqui, estaremos praticamente de volta aí. Falar também um pouco aí sobre outras dúvidas, principalmente aí do Bitcoin, Semana de Educação Financeira, Clube de Investimentos, Multimercados, um pouco aí do mercado futuro também de commodities. Ok, pessoal? Até daqui a pouco.